O tema da live de hoje, né, eu divulguei que era sobre intensidade versus limite. O tema não chama muita atenção pelo nome, né? As pessoas, deve ser besteira. E não é, cara, é uma coisa extremamente importante. Eu tenho aprendido muitas coisas recentemente e, assim, uma das coisas que eu achei muito interessante de poder me autoavaliar e ser avaliado também, né, por alguém, em relação a uma característica minha mesmo, e que eu acredito que essa característica pode ajudar e também atrapalhar muita gente. Alguns de vocês possuem essa mesma característica, outros não possuem e devem possuir alguma. Eu vou falar sobre o que é intensidade. De vocês que estão assistindo nesse momento, fala aí pra mim, escreve aí pra mim, quantos de vocês se consideram intensos? Mas vamos primeiro definir o que é alguém intenso. Alguém intenso é alguém que vive com muita veemência, com muita força. Não vamos confundir com resiliência, embora tenha a ver. Mas é alguém que, assim, frente às situações da vida, cai de cabeça em tudo. Seja no amor, seja no trabalho, nos relacionamentos, seja num filme que está assistindo, num livro que lê. Alguém intenso é uma pessoa que os momentos de alegria são de alegria extrema, só que os momentos de tristeza são de tristeza gigantesca. Então, quer dizer, quando está alegre, nossa, é uma felicidade enorme. Mas quando está triste, é uma tristeza tão profunda. Quantos de vocês se consideram assim, intensos dessa forma? O Marcelo Rodrigues está dizendo que ele se considera assim, né, extremamente extremo, intenso. E eu também me considero assim. Não só eu me considerava, né? Aí agora profissionalmente eu fui avaliado assim. E o legal, cara, é que quando você começa a descobrir coisas sobre você mesmo, você começa a avaliar e começa a perceber certos erros que você comete no dia a dia, mas também como usar isso ao teu favor. Ninguém é certo, ninguém é errado, ninguém é bom, ninguém é ruim. Só que a gente tem características pessoais que devem ser tratadas para que elas sempre priorizem o bom da vida, né? Que elas sempre priorizem o bom para a gente e o bom para as outras pessoas ao nosso redor. O Marcelo está dizendo, eu entrei intenso muito no meu casamento e quebrei a cara. A gente vai falar um pouco sobre intensidade em relacionamento também. Então, como eu disse, essa comparação intensidade versus limite, por que ela é importante? Como eu falei, uma pessoa intensa, ela cai de cabeça, ela sofre todas as dores, como ela também comemora todas as alegrias com a mesma intensidade. E as pessoas ao nosso redor, de quem é intenso, têm limites. E esses limites precisam ser respeitados. E geralmente uma pessoa intensa, até ela descobrir de verdade o que ela não consegue respeitar o limite das outras pessoas. Seja no trabalho, seja na família, seja no relacionamento, seja consigo mesmo. Eu vou dar um exemplo bem besta. Quando você pega um prego e vai bater na madeira, se você bater fraquinho, o prego não entra, ele até cai. Então está sem intensidade. Se você bater muito forte, você corre o risco de colocar uma energia que não é tão necessária, porque com menos força, porém com mais repetições, talvez você conseguisse o mesmo efeito. De qualquer forma, colocando a intensidade para bater um prego com menos força, para que você tenha mais repetições para o prego entrar totalmente na madeira, ou batendo muito forte, vai chegar um momento que por mais que você bata, o prego não entra mais. É o limite. Então, claro que aí eu estou falando no sentido físico. Então, quer dizer, tudo tem um limite. E esse limite começa exatamente aonde? Aonde termina o seu espaço e começa o espaço do outro. É aí que a gente tem que ter a noção exata do limite da nossa intensidade, no caso. Então, assim, como eu falei, para a pessoa intensa, né, os momentos de alegria são de alegria extrema. Os momentos de tristeza são de tristeza extrema. Isso pode trazer dois efeitos. Na alegria extrema vem a euforia. E muita gente acha que a euforia é uma coisa boa. E não é, na sua totalidade, tão bom assim. A euforia faz você sentir uma alegria exagerada por aquela alegria extrema que você está sentindo, aonde você sai da realidade, onde você não consegue perceber
a realidade daquilo que está te causando essa boa sensação, que é a alegria. Da mesma forma, uma pessoa intensa, ela sente a tristeza mais profunda, principalmente quando ela perde algo que ela quer, quando ela perde um relacionamento em que ela acredita, né? Quando ela perde um trabalho, quando ela perde oportunidades. E nessa tristeza profunda, o que vem? Depressão. Então, quer dizer, a gente pode dizer que as pessoas extremas, ou intensas, perdão, têm um quadro de euforia e depressão? Não. Você tem sintomas, você tem traços. Por exemplo, em várias circunstâncias eu sempre me achei uma pessoa deprimida, tal, naquela falta de amor próprio que eu falei na live passada. E o terapeuta detectou: Wendel, você não tem nada de deprimido. Na realidade, você é uma pessoa intensa, que vive as emoções tão intensamente, que quando você perde as coisas, você tem quadros de depressão por aquilo que você perdeu. Mas você não é uma pessoa deprimida, longe disso. Graças a Deus. Embora a depressão acometa aí muitas pessoas, né? Milhares de pessoas. A questão é que a pessoa intensa, ela tem que ter bom senso. Não há pecado em ser intenso. Não há problema algum. Só que você tem que dosar essa intensidade. Por exemplo, para passar para concurso. Né? Muitos de vocês que estão aqui assistindo estudam para concurso. Muitos de vocês acham: eu tenho que estudar 20 horas por dia, 30 horas por dia. 30 horas é exagero. Tem que fazer milhares de questões todo dia. Sim, você tem que fazer algo a mais. Só que, mais uma vez, quanto mais intensidade você coloca, você vai gerar, provavelmente, no sentido positivo, uma euforia enorme, o que amplia a tua expectativa e te tira da realidade, ou depressão, por não conseguir fazer aquilo que você está determinando de acordo com a tua própria intensidade. O Marcelo está comentando aí: nossa, professor, eu estava assim. Marcelo, eu também, e tem pouco tempo. E quando a gente detecta isso, não adianta também a gente escutar, analisar e achar que, pronto, agora eu me curei, agora eu tô me curar não, porque não é uma doença, mas agora eu melhorei, tal. Não, é um exercício diário, que parte da consciência que a gente tem que ter a partir desses males que a gente causa pra gente e para as pessoas ao nosso redor, principalmente para quem a gente ama. O problema do intenso, Marcelo e amigos que estão vendo essa live, é que o intenso não tem limites para consigo. Esse é o grande problema. Então, quer dizer, uma pessoa intensa sofre. E quando você acha que não tem mais uma lágrima, quando você acha que não tem mais um fôlego, quando você acha que está para morrer, você continua sofrendo. Até que uma hora esse sofrimento tem que parar. Se você aí tem o quadro de depressão, esse sofrimento para de formas muito ruins. Se você não tem esse quadro, tem apenas traços, esse sofrimento é esgotado a partir do momento que você simplesmente decide parar de sofrer. E, claro, procurar se corrigir. Então, assim, quais são algumas características de uma pessoa intensa? Primeiro é sinceridade. É muito difícil alguém intenso não ser sincero. Você pode confiar no que alguém sincero diz, ou no que alguém intenso diz. São pessoas sinceras, são pessoas que falam realmente o que sentem. O grande problema é que essas pessoas esperam de volta o mesmo sentimento, quando ele é para o bem, quando ele é positivo. E esperam no mesmo nível ou maior. E aí a gente deposita expectativa na outra pessoa, ou nas outras pessoas, não respeitando os seus limites. Porque esse é um grande problema que o intenso precisa aprender a respeitar os limites das outras pessoas, mas antes disso respeitar os seus próprios. E antes de respeitar os seus próprios, entender quais os são. E quando o intenso acha que não tem limites, ele precisa então criar limites para ele. Vou dar alguns exemplos meus. Eu estou na academia, por exemplo. Muita gente está me perguntando como é que eu consegui, hoje foi o 10º dia, como é que eu consegui em 10 dias emagrecer 5 quilos, né, em 10 dias. O que eu tenho feito, qual que é a minha dieta, com quem que eu estou fazendo acompanhamento. Não estou fazendo acompanhamento com ninguém. Eu não tenho, na academia, nenhum personal trainer que me acompanhe. Tem vários lá disponíveis, mas eu não quero, por razões pessoais minhas. E, assim, não fui a nenhuma consulta com um nutrólogo, nutricionista, nem nada disso. Em relação à alimentação, eu adotei uma postura radical. Eu gosto de ver resultados rápidos.
se eu não ver resultados rápidos, eu me desestimulo. Tá vendo o problema do intenso? Isso em tudo na vida. Mas em relação à academia, que é uma coisa eu comigo mesmo, não há problema de eu ser intenso. Sofrerei as consequências físicas dessa intensidade. Até o terapeuta falou isso essa semana. Cara, se é uma pessoa intensa, então seja intenso com você, naquilo que depende só de você, naquilo que se faz por necessário só você e não envolva mais a vida de ninguém. E aí você vai ter essa intensidade suprida. E aí eu estou fazendo isso em relação à minha dieta. Então, por exemplo, em 10 dias, sem exagero, eu sei listar exatamente o que eu comi. Eu comi 8 morangos, 5 fatias de abacaxi, somando todos os dias, tá? 5 fatias de abacaxi, mais ou menos aí umas 800 gramas de carne, o que mais? E 3 porções do Whey Protein aí que eu comprei com o Wilker da Performance Nutrição Esportiva aí, de suplementação alimentar. Foi isso que eu comi. O que mais? Teve mais alguma coisa? Não. Aí você vai falar, Wendel, isso dividido nos 10 dias? Não, não é dividido. Teve dia que eu não comi absolutamente nada. E passando bem, sem dor de cabeça, sem tontura, enfim. Queijo, desculpa, eu sabia que eu estava esquecendo alguma coisa. Eu comprei um queijo branco, né, mais ou menos desse tamanho no supermercado, e ainda tem 1/4 do queijo branco. Então eu comi 3/4 do queijo branco. Então, ó, nos 10 dias, 3/4 de queijo branco, umas 800 gramas de carne, 600 a 800 gramas de carne, 8 morangos. Eu já vou contar um negócio que eu fiz. As fatias de abacaxi que eu falei, mas que somadas não deu um abacaxi inteiro. E teve um dia que eu tava... Ixi, caiu o negócio aqui. E teve um dia que eu tava, assim, muito mais com o estômago roncando na rua. E eu tava passando em frente ao Verdurão. Eu não tenho vergonha de falar o que eu vou falar agora. Eu entrei no Verdurão, eu comi 6 uvas lá dentro. Sabe assim, as uvas expostas? Peguei a uva, comi ali disfarçado, dei uma olhadinha e fui embora. Então, quer dizer, eu tenho comido quando o estômago ronca. Mas não é quando ele dá o primeiro ronco, é quando ele dá o milionésimo ronco. Então, assim, e tenho passado bem, sinceramente tenho me sentido bem, sem tontura, sem dor de cabeça, sem nada disso. Agora, por quê? Se antes desses 10 dias que eu comecei, eu passava, sei lá, um dia sem comer um pratão enorme de macarronada, eu sentia dor de cabeça, tontura e dor no estômago, porque eu não estava focado, entende? Eu não estava me amando, né? Eu já falei isso na live passada, uma falta enorme de amor próprio, de autoestima. Eu estava num processo de autodestruição, né? Fala, Rosberg, tudo em paz? Então, assim, eu estava num momento de autodestruição, por N razões, e quando eu decidi acordar e ver o que eu estava fazendo de errado comigo e com as pessoas ao meu redor, com as pessoas que me amam, eu falei, não, vou focar. Só que eu sou intenso. A minha autodestruição estava intensa. E certamente, se eu continuasse no ritmo que eu estava, eu não deveria ter mais 2, 3 anos de vida. E se tivesse, era de uma sobrevida, provavelmente numa cama. E então, caí de cabeça. Tenho um objetivo, foco e sou intenso. Na academia, por exemplo, eu faço, logo que eu chego, né, 35 minutos de pedal, isso dá em torno de quase 11 quilômetros. Aí vou para os equipamentos. Primeiro dia eu saio de lá morto, né, estraçalhado. E aí eu mesmo vou pesando os equipamentos e vou sentindo a minha resistência aumentar ou não. E antes de ir embora eu faço mais 35 minutos de academia. Não estou sendo acompanhado por ninguém, não sei se esse é o ideal, não sei. Sei que está dando resultado. Nesses 10 dias eu perdi 5 quilos, mas que na realidade eu estou desinchando, né? O processo realmente de queima, de gordura, a gente sabe que vem um pouquinho depois. Então, quer dizer, percebe onde eu apliquei minha intensidade? Em mim. Se eu fizer algum mal, já que eu estou focado nisso, academia, cuidar da saúde, eu estou fazendo mal para quem apenas? Para mim. Então, quer dizer, quando a gente tira o foco dessa intensidade e coloca só pra gente, a gente já pelo menos está começando a respeitar os limites de outras pessoas. Então, como eu estava falando, né, as características de quem é intenso. Sincero ao extremo. Geralmente as pessoas intensas são enormemente dedicadas. Dedicadas aos seus principais objetivos, dedicadas às outras pessoas. Em alguns momentos, esquece um pouco de si mesmo. Então, quer dizer, uma pessoa intensa vive batalhas internas enormes. E muitas vezes provoca batalhas externas.
quando não recebe, por exemplo, a justiça. Uma pessoa intensa é muito justa. Então, quer dizer, ele quer a justiça de todo mundo. Quantas cagadas eu já fiz por causa disso, meu Deus. Né? Em relacionamento. Dói um pouco falar de relacionamento. Mas em relacionamento, as pessoas são... as pessoas intensas, elas mergulham de cabeça. Só que as pessoas não são apenas intensas, elas têm outras características. Então, por exemplo, no meu caso, como é que eu, intenso do jeito que sou, vou cair de cabeça não me amando? Entende? Então, quer dizer, há esse paradoxo. Que depois de identificado e iniciado o processo de melhora da conduta, não tem como voltar atrás. Você não consegue voltar ao que era antes quando você percebe exatamente onde você estava errando. Então, quer dizer, em relacionamento, as pessoas intensas, as discussões mais banais viram uma apoteose, viram uma cena de guerra. E imagina você então se relacionando com outra pessoa que também é intensa. Complica. Essas são as características. Eu não estou dizendo que elas são certas ou erradas, não estou aqui para julgar ninguém porque eu também as tenho, ou as tinha. Preocupação. Uma pessoa intensa é extremamente preocupada. Ela está atenta a tudo, todos os detalhes de qualquer coisa. Então, quer dizer, uma pessoa intensa... Estou rindo aqui por outras razões. Mas uma pessoa intensa, ela é capaz de bater o olho, sei lá, no teu quarto, e você está procurando alguma coisa, e essa pessoa te dizer onde essa coisa estava. Isso dias depois. Né? Então, assim, recentemente eu não sei onde está meu notebook, eu acho que eu fui furtado. Eu queria até perguntar para essa pessoa se ela viu meu notebook, se ela lembra onde viu a última vez. Enfim. Então, quer dizer, uma pessoa intensa, ela tem todos os detalhes de tudo, é uma pessoa preocupada com todos os aspectos. Eu não diria sistemática, Marcelo, não chega a ser sistemática, mas é uma pessoa muito detalhista. E o mais interessante é que essa característica do intenso, ela é boa. Né? O Rosberg perguntando se essa intensidade ajuda ou atrapalha no concurso. Já te respondo, Rosberg. Guarda as perguntas para o finalzinho da live. Então, quer dizer, tem uma coisa boa, né? Porque uma pessoa intensa que é muito preocupada com os outros, cuida dos outros. Dedica amor ao próximo, sabe? Só que muitas vezes, no meu caso, por exemplo, a falta de amor próprio faz com que, da mesma forma que você dedique o amor ao próximo, as pessoas que querem se aproximar de você, que te amam de verdade, você rejeita pela vergonha que você tem de você mesmo. É meio paradoxal isso. Fala, Regina, tudo bem? Bom, qual é o discurso, né, de alguém intenso? Cara, o discurso de alguém intenso é profundo, tem uma sentimentalidade. E essa sentimentalidade é verdadeira. Agora, sabe qual é o problema? Quando você tem esse discurso para as pessoas que não são intensas, que têm limites menores de intensidade, esse discurso soa banal. Quando alguém intenso está chorando, quando alguém intenso está berrando, quando alguém intenso está desesperado, ele está desesperado mesmo. E isso soa banal para as pessoas que não são tão assim, ou que naquele momento não estão assim. E aí é naquele momento que o intenso se humilha, implora, é naquele momento que o intenso faz coisas absurdas, que logo que ele termina de fazer, ele fala, caraca, o que eu fiz, meu Deus do céu? Para que eu estou fazendo isso? Não há necessidade. Você precisa entender o limite da outra pessoa. Você precisa aceitar esse limite, respeitar. No ambiente profissional, é bom ser intenso? Ótimo. Uma pessoa intensa no ambiente profissional é extremamente produtiva, extremamente criativa, só que tem um porém, que vai no limite também das outras pessoas. Nem sempre as outras pessoas, já que no ambiente profissional a gente precisa delas, elas estarão no seu ritmo. Elas não vão conseguir te acompanhar. Geralmente pessoas intensas pensam rápido, pessoas intensas têm a velocidade, o pensamento na velocidade da luz. Uma pessoa não intensa, ela pensa algo, uma pessoa intensa já pensou nas consequências, já analisou, já avaliou e já tem a resposta. Então é bom ser intenso no trabalho. Só que há necessidade de você gerenciar seus próprios sentimentos, porque uma pessoa intensa no ambiente de trabalho, assim como na vida pessoal, não aceita injustiças. E aí foi outro erro que eu cometi, falei disso na live passada. Né? Quantas vezes no passado
Passado até recente, gente. Eu colocava o dedo na cara no ambiente profissional quando eu era injustiçado, quando eu não recebia meu pagamento em dia, quando meu cheque voltava sem fundo. E expunha nas redes sociais, porque eu achava aquilo um absurdo. Eu queria com aquilo apoio. Apoio de quem, meu Deus? Se as pessoas não estão vivendo o mesmo problema que o meu. E aí as portas se fecham. Então, quer dizer, você precisa, no ambiente de trabalho no caso, entender que você precisa daquele tipo de trabalho. Talvez não daquele trabalho que está ali te sacaneando e você clama por justiça, mas daquele mercado, daquelas pessoas. Que imagem as pessoas terão de você ao verem só suas reações e sem conhecer o teu íntimo? No meu aniversário, que foi 30 de outubro agora, meu amigo, meu irmão, professor Orlando Júnior, postou uma foto no Instagram dele, né, comigo, e ali ele colocou lá: eu queria que as pessoas conhecessem o Wendel que eu conheço. Cara, aquilo me emocionou tanto. Agora, o grande fator é que as pessoas intensas, elas se dedicam realmente muito, como eu falei, seja no trabalho, amizades, relacionamentos. E nem todo mundo é obrigado a entender isso. Por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado de não ficar também só se culpando e não colocar responsabilidade nas outras pessoas. Então, por exemplo, no momento passado da minha vida eu tinha uma rede de amigos que hoje eu não tenho contato com nenhum. Eu encontrei com um deles no shopping hoje, não vou citar o nome para respeitar a privacidade. E aí ele virou para mim: pô, fiquei sabendo do seu acidente, você quase morreu, né? Foi acidente de carro. Eu falei: não foi acidente de carro. Em nenhum momento foi acidente de carro. Ele: como assim? A galera disse que foi acidente de carro. E eu respondi: irmão, se você tivesse me telefonado, você saberia o real motivo. Você só está me perguntando do meu acidente 1 ano e meio depois, quando eu te encontrei aqui por acaso nesse shopping. Assim como o resto daquela galera inteira. Nenhum foi capaz de telefonar e perguntar: como é que você está? O que aconteceu? Aí você pode dizer: mas Wendel, devido à intensidade, falta de amor próprio e tal, será que você também não afastou as pessoas? Sim. Mas numa situação de vida e morte? Será? Então, quer dizer, a gente também não pode ficar apenas se culpando, sabe? As pessoas também cometem erros. Você tem que fazer sua autoanálise e se corrigir. E pronto, não espere isso das outras pessoas. Mas saiba que tem gente filha da puta nesse mundo. Ou pessoas que precisam iniciar um processo de autoanálise muito mais profundo que o seu, e que você não tem como esticar a mão para essas pessoas e puxar para si, porque elas estão num nível muito diferente. Para quem acredita em espiritualismo, é como se fosse o umbral, né, o hospital e um nível mais elevado. Quem está no hospital se tratando tem consciência dos seus erros, mas quem está lá no umbral você não tem como puxar. Para quem acredita nisso? Bom, ser intenso é ser impulsivo? É. Uma pessoa intensa é impulsiva. Essa impulsividade tem como controlar? Claro que tem. Você começa a controlar essa impulsividade, mais uma vez, respeitando o limite das outras pessoas. O melhor exercício para alguém intenso: se colocar no lugar da outra pessoa antes de emitir as palavras, antes de falar. Tentar entender de verdade o sentimento daquela outra pessoa. O Marcelo está comentando: comigo aconteceu isso. Na hora mais difícil foi quando eu percebi quem são meus amigos de verdade. Sim, Marcelo, na hora mais difícil a gente percebe quem são os amigos de verdade. Mas às vezes a gente também se afasta dos amigos de verdade. Falei sobre isso na live passada, tá lá no meu YouTube. Né? A Regina: ó, eu te adicionei ontem por causa de uma aluna na aula no YouTube, que você está relatando exatamente o que pensa e acontece comigo. Quero conversar mais com você. Pô, Regina, se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Não sou terapeuta, não sou psicólogo, eu sou um aprendiz que erra pra caramba, que está aprendendo as coisas e repassando quase que em tempo real tudo que vem aprendendo. Mas se eu puder ajudar, tamo junto. Então, quer dizer, a melhor forma de você controlar essa impulsividade é se colocar no lugar da pessoa. Como é que você reagiria escutando aquilo? Como é que você reagiria com aquela pessoa provocando aquela situação? E, obviamente, não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse com você mesmo. É a velha frase da live passada, que eu disse para vocês: amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, quando você começa a se amar de verdade, você começa a entender os seus limites,
e, consequentemente, você começa a entender os limites das outras pessoas, que são diferentes dos seus limites, mas você começa a aceitar esses limites. Você começa a entender melhor. Uma pessoa impulsiva, geralmente, ela é difícil de compreender. Quase ninguém compreende o impulsivo, só outro, né? O impulsivo não, o intenso. Né? Mas é uma pessoa de extrema generosidade, né? Com o coração aberto, em vários aspectos da vida. O grande problema do impulsivo é que ele não consegue deixar um assunto para depois. Olha que coisa mais chata, que eu fiz isso várias vezes com o amor da minha vida. Ainda é o amor da minha vida. Eu era tão de discutir tudo na hora e querer resolver todos os detalhes na hora e não respeitava o tempo dela. No trabalho, querer discutir o porquê que está errado, por que não me deu mais aula, por que colocou outro professor no meu lugar. Queria discutir isso na hora. Eu jogava na cara, colocou outro, depois me procura, né? Chega um momento que não te procuram mais. Até procurava. Então, quer dizer, o intenso, ele não deixa um assunto para depois, ele não recua em relação às injustiças, né? Só que ele também não recua para as coisas boas. Isso é legal. O intenso vê ali algo que ele realmente acredita que é pro bem, ele vai atrás, ele corre atrás. Ele levanta mundos e fundos para conseguir aquilo que ele deseja. Esse lado é bom. Então, se você é intenso, não se sinta culpado. E você tem que tratar isso, mas para a relação com as outras pessoas, para os limites delas. E a sua intensidade, ela tem que te fazer bem. Uma pessoa intensa raramente sente frio na barriga, mas quando sente, é um frio eterno. Eu tenho um determinado frio na barriga até hoje. Bom, enfim. O grande problema, né? Vocês percebem quando eu falo de relacionamento, eu fico um pouco sem saber o que falar. Na realidade, eu até sei, só não quero falar. Mas, enfim. Falando de relacionamento, então, né? O problema do mundo de hoje é que esse mundo é fast food, né? Então, quer dizer, os relacionamentos são frios, as pessoas não querem se relacionar umas com as outras, e elas acabam não tendo para quem demonstrar essa intensidade. E as pessoas que não tratam isso acabam gerando uma angústia interna, porque a sua intensidade, ela realmente tem que ser para você, como eu falei no começo. Mas a partir do momento que você não sabe que ela tem que ser para você, você quer ser intenso com qualquer pessoa. E você quer ser intenso no bom dia que você fala no elevador, né? Eu lembro uma vez entrei no elevador, né? Assim, aqui em Brasília ninguém tem o costume de falar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, em momento nenhum. Mas eu geralmente falo, né? Bom dia. E teve uma pessoa entrando no elevador, bom dia! Falei, caraca, meu irmão, isso é intensidade. Então, quer dizer, isso é legal, isso não atrapalha. Você até acha estranho, né, uma pessoa ser dessa forma. Mas é a pessoa. E a gente também tem que aceitar, tem que respeitar. O grande problema do intenso é que ele vive na corda bamba. Tudo é 8 ou 80. Não tem meio termo. Então, quer dizer, ele tira a satisfação de tudo, ele quer resolver tudo na hora. Numa discussão, num relacionamento, ele quer saber os porquês todos, e às vezes não tem porquês. Eu aprendi que o grande sucesso de um relacionamento é não entender os porquês. Thaís pedindo dicas para PCDF. Thaís, o objetivo dessa live não é dica para concurso, é para a vida. Assiste que talvez você use alguma coisa, beleza? Mas eu farei outras aí dedicada a concurso a partir de amanhã. Então, como eu estava falando, né? Viver com intenso não é muito fácil, se você não for intenso. Agora, é muito legal quando você encontra alguém intenso junto. Trabalhar com gente intensa. Estudar para concurso com gente intensa. Já pensou? Criar um grupo ali de 4, 5 companheiros, companheiras intensos. E um dividindo com o outro materiais e mandando lista para o outro e se cobrando. Cara, é fantástico. Porque aí realmente, nesse caso específico, o céu é o limite. Entende? Nesse caso, o grupo cresce. Então, quer dizer, o problema do intenso é que eu acho que ele tinha que cobrar cover artístico para viver. Porque ele vive pagando mico. Né? Então, assim, ele vive dando show. Só que isso é controlável. Indo para a segunda parte. É controlável pelo quê? O que leva o controle do intenso? O limite. Conhecer seu próprio limite. Se você não conhece, estabelecer seu próprio limite. E com isso respeitar o limite das pessoas, que é diferente do seu próprio limite.
Então, quer dizer, em relação a limites, a gente precisa entender alguns aspectos. Por exemplo, tolerância. Somente com tolerância a gente suporta um intenso. Suporta não no sentido ruim da palavra, tá, gente? Mas no sentido positivo, dar suporte. Somente com tolerância a gente dá suporte para um intenso. Só que esse intenso tem que ter tolerância também com o limite de quem o suporta. Então, quer dizer, o próprio Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele falava uma frase, eu vou ler aqui para vocês. Ó. Ele dizia que a tolerância é a mesma coisa que a paciência. E a paciência é justamente o bom humor ou o amor que nos faz suportar as coisas ruins ou desagradáveis. A partir do momento que alguém é tolerante com você, tenha certeza, isso é uma prova de amor. E quantas vezes eu recebi essa prova de amor? E quando a gente também consegue ser tolerante, é porque a gente está conseguindo amar o próximo. A partir do momento, então, que você entende a tolerância e a tem, independente do seu nível, você começa a de verdade a criar limites para si e para outra pessoa. Os limites são estáticos, não mudam nunca? Não, mudam. As pessoas podem, em algum determinado da vida, aguentar mais, aguentar menos, e mudam, porque as pessoas mudam. As pessoas evoluem. Essa coisa que diz assim, ninguém muda. É uma besteira que podem dizer, porque a gente está nesse mundo para evoluir. Então as pessoas mudam. O que não muda é uma pedra. Mas as pessoas evoluem. Né? A própria expectativa, ela também faz parte da questão do limite. O que é a expectativa que eu falei na live passada? É você esperar que algo aconteça, que você está motivado para aquilo. Uma pessoa que não tem expectativa não estabelece limites para si mesmo, porque o exercício da prática da expectativa faz com que você consiga entender até onde eu consigo esperar, até onde eu consigo tolerar, como eu falei passado, né? Tolerância, agora expectativa. Terceiro fato é a compreensão. Uma pessoa que estabelece limites para si e para as outras, ela consegue compreender o momento que a outra pessoa está vivendo. Nem sempre as pessoas têm maturidade suficiente, nem são psicólogas ou terapeutas, para entender quais são os reais sentimentos daquela pessoa e que muitas vezes com uma única frase poderia mudar uma vida. Ninguém tem essa obrigação. Mas uma pessoa que estabelece limites positivos para si mesmo é compreensiva. Claro, até um determinado limite. Quando esse limite é extrapolado, não tem como segurar. Uma outra característica de uma pessoa que estabelece limites para si mesmo de forma positiva é saber perdoar. Uma pessoa que estabelece limites e entende a real mudança da outra pessoa e está disposta a perceber essa real mudança, porque às vezes a pessoa não está disposta, as pessoas não estão dispostas. Ela perdoa. E não é aquele perdão da boca para fora, porque geralmente uma pessoa intensa, que não sabe o tamanho da sua intensidade e não trata isso, ela exagera nos erros, ela implora perdão, o outro lado perdoa, mas os erros voltam a acontecer. E aí, obviamente, aquele perdão que foi concedido do outro lado deixa de existir. Percebe? Quando a gente começa a entender os limites de alguém, o tamanho da sua compreensão, o tamanho da sua tolerância, o tamanho da sua expectativa, a gente começa então a querer corresponder a isso, sob medida. Cometendo alguns exagerinhos aqui, outros ali que são bons, mas sem jamais desrespeitar alguém. Tá, Wendel, você falou muito de relacionamento. Tá, vamos transformar isso em concurso, já que eu faço concurso e tô aqui, te conheço do universo de concurso e tô aqui querendo conselhos sobre isso. Você precisa entender que se você não aplicar intensidade no seu estudo para concurso, você vai continuar no mesmo lugar. Tem uma frase que diz o seguinte, né, que o que me trouxe até aqui não vai me levar para o próximo nível. Então eu tenho que fazer coisas a mais. A questão é, existe a intensidade do esforço, existe a intensidade do seu pensamento, desejo, expectativa. O teu esforço físico para estudar para concurso tem que ser o máximo possível. A maior quantidade de questões possível durante o dia, o maior número de linhas que você conseguir ler, a maior quantidade de resumos que você conseguir fazer, de mapas mentais. Só que dentro do seu limite. Aí você já abre a boca, sente um pouquinho de sono e acha que seu limite estourou.
Não. Saiba que quando te bater o primeiro cansaço, você ainda está em 40% da sua energia, tem mais 60% pra você queimar para chegar no teu limite. A mesma coisa numa academia. Eu tô lá na bike, depois de 10 minutos eu já começo a transpirar, depois de 15 minutos eu já tô quase morrendo, com as pernas doendo. Mas eu fico mais 15. Por quê? Porque é ali que eu vou ter a queima calórica. É ali que eu vou dar forma pro meu corpo. Não nos primeiros 15 minutos. Estudar para concurso é a mesma coisa. Agora, tem gente que se estabelece 2 horas por dia, e são 2 horas muito bem aproveitadas, com total intensidade. Então, você tem que conseguir medir essas duas intensidades, a intensidade do esforço e execução e a intensidade psíquica. A intensidade psíquica gera expectativa. Ai meu Deus, eu estou estudando o dia inteiro e eu não vou conseguir passar porque eu nunca passei até agora. Um exemplo. Ai meu Deus, eu já fiz tantos concursos na vida e agora eu não vou conseguir porque vai ser mais um murro em ponta de faca. Ou, agora é certo, porque pô, eu já estudei tanto na vida, Deus vai me honrar. Deus honra a todos que acreditam e confiam nele. Pede de joelho, cai no chão, que ele te atende, no tempo dele. Só que você precisa se mover, você precisa se mexer. Não adianta pedir a Deus tudo isso se você não for lá ter estudado e fazer a prova. Entende? Você tem que reservar momentos para si mesmo. Você tem que meditar. Putz, eu achava a meditação uma besteira. Quem faz meditação fica lá, né? Gente, eu aprendi a meditar. E vocês não têm ideia do quão terapêutico é a meditação. Você sentir teu próprio coração batendo. Eu não achei que isso fosse possível. Eu só sentia meu coração batendo nos momentos extremos de intensidade. Sabe, você sentia o sangue circulando na tua veia. Eu só sentia isso nos momentos extremos de intensidade. Sabe, com a família. Se você é uma pessoa intensa e cobra demais da tua família, respeita os limites da tua família. Mas o Endo, minha família não me entende, minha família é ignorante, minha família não acompanha meu raciocínio. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo. Eu era uma pessoa que me incomodava demais com os comentários de alguém da minha família. Hoje, eu procuro abstrair. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo para a minha vida. Eu sei o que eu quero. E negatividade não cabe mais. A partir do momento que a gente entende quais são os nossos próprios limites, cara, não tem como você voltar atrás, entendeu? Você vai dedicar ainda uma grande intensidade, mas sob medida, para cada objetivo que você tem para realizar na tua vida. E a partir do momento que você entender isso, e como fazer isso, que eu não consigo te ensinar como, porque cada um tem o seu processo, mas uma coisa eu posso te dizer, procurar terapia pode te ajudar muito, conversar com seus amigos pode te ajudar muito, com os bons amigos, conversar com as pessoas. Uma live como essa, onde eu estou colocando para fora o que eu sinto, no momento tem 13 pessoas assistindo, mas já passaram por aqui várias e depois vão assistir inteiro. Nem que não tenha ninguém assistindo, grava, assiste, você mesmo falando para você. Existe um exercício que é fantástico. Quando você estiver se sentindo para baixo, ou muito intenso, com muita euforia, ou com depressão, seja lá o que for, vai para frente do espelho, ou pega pelo celular, né, para ele te filmar, ou deixa só ali, né, para você se ver. E começa a se perguntar, pô, o que eu posso fazer para ajudar esse cara que está na minha frente? Sendo que essa pessoa é você, que está ali na frente do espelho. Aonde eu quero que essa pessoa chegue daqui a um tempo? No que eu posso me dedicar para essa pessoa chegar? O que eu posso falar para ela se corrigir? Porque você conhece todos os erros dela, a partir do momento que você faz esse exercício do espelho, sabe? É de você mesmo. Então, quer dizer, a partir do momento que você faz esse exercício, cara, já que as pessoas intensas focam muito no próximo, né? Cara, não esquece, você pode ajudar o próximo sem problema nenhum, isso é bom, isso é amor ao próximo, mas se ajuda primeiro. A partir do momento que você começar a fazer isso, os resultados vêm. Por exemplo, no meu caso, na academia, no seu caso, estudando para concurso, num novo emprego, no seu relacionamento, com a sua família. Entende?
Então, a partir do momento que você faz esse exercício com você mesmo e cuida primeiro de você mesmo, aconselhando a você mesmo, alertando a você mesmo os micos que você paga, alertando a você mesmo os conselhos que você daria para alguém vivenciando o seu próprio problema, tudo melhora. Beleza, galera? Eu vou abrir espaço agora aqui para as perguntas de vocês. Vamos debater um pouco aqui coletivamente sobre o que a gente viu agora. Quero saber as opiniões de vocês, depoimentos, perguntas. Enfim. Ó, o Wilker aí do Atacadão Performance, foi com ele que eu comprei os venenos. Né, de chamar você nessa live aí. Não, Wilker, aqui não é tarja preta não, moço. A gente está falando de intensidade, de autoconhecimento, coisa leve, suave. Tu já vai chegar dando porrada mesmo. Enfim. Rosberg, né? Qual é o desafio? Foco na solução. Rosberg, mas uma coisa que eu já te disse, para quem não sabe, o Rosberg que está assistindo aí é meu mentorando, da WO Mentoria. E uma coisa que eu te falei quando a gente conversou, 1h28 em vídeo. Você tem que focar no resultado, concordo, mas esquece a palavra, focar no resultado, vai para a ação. Entende? Você já faz isso muito bem. Os erros que você tem para corrigir são muito pequenos, perto de tudo de bom que você já faz para atingir seus objetivos. Mas você já percebeu que tudo você tem essas perguntas, né? Mas como que eu faço? Acabei de arrumar um emprego, como é que eu concilio? Como é que eu faço? Vivendo, cara. A vida é a melhor professora que existe. É tentando, acertando, errando, corrigindo, não cometendo mais os mesmos erros. É vivendo. As pessoas podem falar coisas, mas a gente só vai escutar se a gente estiver disposto a ouvir. E nem sempre a gente está disposto a ouvir. Eu mesmo não era uma pessoa disposta a ouvir. Então, assim, viva a vida, atente aos detalhes, presta atenção em todos os sinais que a vida te dá. Deus, Ele não fala com a gente diretamente. Algumas pessoas têm o dom de escutar. Deus usa a boca das outras pessoas. Muitas vezes Deus age por pessoas que você jamais imaginou que iriam agir ao teu favor, que iriam contribuir com você. Deus é fera. Deus é fera. Então, quer dizer, se abre, sabe? Se abre. Muitas vezes a ajuda vem de quem você menos espera. Claro, você contratou uma mentoria, tem eu como mentor, e você quer uma resposta para todas as suas perguntas. Eu não tenho, Rosberg. Eu não tenho resposta para todas as perguntas. O meu direcionamento é pegar na tua mão para caminhar comigo, e não para te ensinar como caminhar sozinho. Beleza? Mais alguém? Então olha só, gente. Desculpa muitas vezes me emocionar. É inevitável. E o que eu tenho a dizer a vocês é que, assim, nunca permita que uma mudança na sua vida seja da boca para fora. Eu já fiz isso várias vezes. Faz isso de verdade. Faz isso com garra, com fé. E não faz isso esperando algum retorno, embora todo mundo espere algum retorno de alguma coisa. Porque o retorno vai vir. Deus age de uma forma tão misteriosa por outras pessoas, faz por merecer. O Ivan está perguntando, o que fazer quando você é solteiro e manter a família? Ivan, eu não sei se no sentido que você está dizendo foi algum divórcio, separação, enfim, e que você está solteiro no momento. Irmão, avalia as tuas próprias falhas. Você nunca erra sozinho, o outro lado também erra. Corrige o seu lado e entrega para Deus, entrega para o universo. Né, Regina? Aprendi muito em me superar. Frustrações, fui aprendendo a eliminar. Relacionamento que só era eu, agora estou só. Espero que fique bem. Não, a gente fica. Agora, no teu caso, né? Você está dizendo que você teve frustrações que foi aprendendo a eliminar. Tem uma maneira, Regina, de você não ter frustração. É depositar a expectativa só em você, não na outra pessoa. A gente se frustra quando a expectativa que a gente deposita em terceiros não tem retorno.
Entenda, no caso de relacionamento, já que você está falando disso, e eu compreendi isso tem pouco tempo, bem pouco tempo. Relacionamento não é toma lá, dá cá, me dá, eu te devolvo. Não. Tem que ser duas pessoas inteiras para se somarem. Essa coisa, está faltando um pedaço, a metade da laranja, a tampa da panela, isso não existe. A partir do momento que você entende que você escolheu e foi escolhido por uma pessoa inteira, assim como você não cria mais expectativa e não gera mais frustração. Aprendi isso recentemente. Né? O Wilker colocando, eu tenho que fazer as coisas para você, eu nunca espere nada de ninguém. Eu a prova disso. Irmão, eu conheço bem a tua vida e eu sei que você fala isso em alguns momentos até com uma certa revolta, né, de algumas coisas ruins que você passou. Tira essa mágoa do peito também, sabe, irmão? As pessoas também erram, com certeza você também errou. Nunca esperar nada de ninguém. Não, eu espero algumas coisas das outras pessoas, mas neste sentido, sabe, de quando você entrega e quer de volta o que você entregou, isso não, você não pode esperar. Mas eu espero, ao ajudar alguém na rua, um obrigado, pelo menos. Eu espero, ao dar uma palavra amiga, um obrigado, um valeu. Espero, claro. Não é errado esperar algo de alguém, entende? Errado é você querer de volta aquilo que você entrega. Isso tem uma diferença enorme que eu também aprendi recentemente. Cisley, né? Cheguei no final, o pouco que já vi é o ensinamento, pois reflete momentos que vivo. Tenho tido algumas angústias, estresse e a oração tem ajudado. Obrigado por suas palavras. Cisley, a oração ajuda muito. Eu não sou uma pessoa religiosa, assim, de frequentar algum local, mas eu sou batizado na igreja católica, me considero católico, porém adoro kardecismo, sou espiritualista, então eu lia muitos livros, voltei a ler. Tinha tempo que eu não ia numa igreja, domingo passado eu fui. A terapia que eu estou fazendo agora foi me indicado por um padre, então quer dizer, eu parei numa igreja, fui lá conversar com o padre, deu vontade e fui. Então quer dizer, aqui na Vicente Pires. Então assim, a oração ajuda muito, cara, porque a oração nos conecta com Deus. Ajuda muito. Não deixa de orar, mesmo quando você estiver bem. Muitas vezes a gente esquece de orar quando a gente está bem, sabia? E a gente esquece de orar para agradecer as bênçãos que a gente tem todo dia. Não ora só para pedir, ora para agradecer também. E mesmo pedindo, agradeça. E mesmo em sofrimento, se tiver, agradeça. Você está viva. Você tem a oportunidade de virar o jogo. Né? Rosberg colocando, saí da empresa e parei a preparação de concurso para buscar minha recolocação profissional. Essas pausas são prejudiciais à preparação? Como lidar com esse desafio? De novo, Rosberg, vou te dar a mesma resposta. Para todas as perguntas que você tem, qual é a sua resposta? O que você acha? Você coloca, parei a preparação de concurso para buscar a recolocação profissional. Essas pausas são prejudiciais à preparação? Preciso te responder, Rosberg? Você sabe que são. Qualquer pausa da sua preparação para concurso, como qualquer pausa da dieta e da academia que eu venho fazendo, vão nos atrapalhar. Qualquer pausa do nosso processo de autoavaliação e melhora vai nos atrapalhar, vai nos atrasar. Óbvio que sim, e você sabe a resposta. É você como lidar com esse desafio. Isso não é desafio, Rosberg. Você tem que conciliar, irmão. Talvez equacionando melhor o tempo, se antes era 8 horas por dia de estudar para concurso, agora vai ser 1 hora só. Você já sabe as respostas dessas perguntas, meu amigo. Só que a gente precisa de reforço, né? Sempre. A gente sempre precisa de reforço. E eu tô aqui para te dar esse reforço, mas, irmão, óbvio que atrapalha. Coloca a tua intensidade naquilo que te é importante. Hoje, o mais importante foi a recolocação profissional. Põe sua intensidade nisso. Daqui a um pouco você equilibra, consegue administrar melhor o tempo e volta a estudar para concurso, colocando a tua intensidade para concurso novamente, que é o teu sonho. Não é difícil viver, gente. Eu colocava uma dificuldade na vida. Se eu colocasse essa dificuldade na vida e só me prejudicasse, vá lá. Mas o que mais dói é você saber que a dificuldade que você coloca na sua vida machuca as outras pessoas, principalmente a quem você ama muito. Mas com fé, acredita em Deus. Eu acho que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade dele. E que as coisas boas vão nos acontecer quando a gente aprender a sempre colocar Deus em primeiro lugar, nós mesmos em segundo lugar e as pessoas que nos amam em terceiro.
Isso não significa diminuir o tamanho e a importância das pessoas que nos amam. Ama o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que você se põe em primeiro lugar, você vai conseguir amar o próximo como você se ama. Então as pessoas estarão em primeiro lugar junto com você. Nóbia, né, colocando: quanto tempo para um guerreiro que vem de várias maratonas é tempo para descansar? Não, para. Descansar para quê? Você vai descansar no dia que você não tiver mais nesse plano terrestre. Descansar para quê? Essa terra é de aprendizagem, não tem descanso. Não tem descanso. Deus só descansou no 7º dia. E o nosso 7º dia está longe de chegar ainda. Mirelle, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falando: nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Eu falei isso na live passada. Portanto, devemos sempre ter amor próprio, não no sentido egoísta, mas focar naquilo que está sob o nosso controle. Perfeito, Mirelle. Isso é o que tem que ser feito. Isso é o que tem que ser feito. A gente nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho. Você vai falar: não, mas tem a nossa família, pai e mãe. Então, não, mas você está sozinho. Percebe? Aqui dentro dessa carcaça só tem eu, sozinho. Então, isso é a mais pura verdade. E isso nos dá o poder de escolher quem a gente quer e merece ter ao nosso redor, ter próximo da gente. Assim como, se for de merecimento dessas pessoas, ter alguém como a gente. E quando é do bem, é de merecimento. E tudo acontece. Ivan: trabalho em uma empresa privada, meu irmão casado está desempregado, estou mantendo a família, mas sempre quis morar em outro estado. Pô, Ivan, se é tua vontade, irmão, vai, sabe? Vai, não agora, não imediatamente, sem intensidade, reflete. Não deixa de realizar os teus sonhos. Não deixa que terceiros impeçam os teus sonhos. Se for a tua vontade. Cisley: somos responsáveis pelos nossos atos, façamos a escolha e se dedicar. Perfeito. Se a vida tem algum segredo, deve ser esse, né? Galerinha, é o seguinte, vou encerrar a live de hoje então. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou salvar no celular, jogar para o YouTube, vai estar lá no meu canal, para quem perdeu, para quem quiser assistir inteiro, para quem entrou depois. Eu já tenho a live de segunda-feira lá no meu canal. É só jogar meu nome, Wendel Léo Castelano, beleza? E segunda-feira eu farei uma próxima live. Na segunda-feira eu vou falar especialmente sobre a dieta que eu tenho feito, os detalhes do que eu tenho cuidado de mim, onde a gente vai ter como tema puro e simples amor próprio. E aí eu vou falar da dieta, vou falar da academia, vou dar o passo a passo de tudo que eu tenho feito, mas não vou falar só disso, mas sim, não só da parte física, mas da parte espiritual e mental, de você começar a se amar e com isso gerar resultados positivos para a sua vida. Beleza, galera? Já tem um povo brincando comigo, né, mandando mensagem no privado: tá virando psicólogo, tá virando terapeuta, enfim. Não, cara, eu só tô falando aquilo que eu sinto. Se for útil para alguém. Não tô aqui para vender curso, não tô aqui para falar de mentoria, não tô aqui para falar de nada. Quem quiser meus cursos, me procure. Tô aqui para tentar ajudar vocês. E mais do que isso, me ajudar. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Beijo no coração. Esse foi o meu aprendizado até aqui. Segunda-feira eu falo um pouco mais do que eu aprendi até a segunda-feira. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Até mais, gente. Até mais.